ordem mundial multipolar, a gente tem algumas características e algumas consequências disso. E algumas dessas consequências são justamente os blocos econômicos. E a gente vai explicar hoje o que são esses blocos econômicos, qual a importância deles e quais as dificuldades deles progredirem, deles acontecerem, ou seja, as características. E aí vocês pesquisaram, né? Principalmente ali sobre o tipo, né? O que são os blocos, quais países fazem parte e tal e tal. E aí vocês vão me ajudar nessa explicação, segundo a pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem. Espero que vocês tenham feito, né? O Luiz já falou aí que não fez, o Otávio, mas espero que os demais tenham feito. Pronto. Eu mandei pro Luiz Otávio Duarte. Mandou, não foi? Mas ele nem apareceu. Mandei. E eu ainda falei que era para outro. Às vezes ele tá tentando entrar e não consegue. Top. Tranquilo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender dos blocos econômicos é que são blocos, eles vão se ajudar, são grupos de países que eles vão se ajudar de formas específicas economicamente. É a famosa panelinha, né? Os países, eles formam uma panelinha e aí se ajudam frente a outros blocos. E aí parece BBB, né? Se formam várias panelinhas de países e aí um fica, né, tentando fazer frente ao outro, né? Um fica tentando disputar a economia do mundo com o outro, para ver quem é mais forte, beleza? Só não tem eliminação nem paredão. Bom, eu acho que tem, né? Mas aí os blocos econômicos, eles têm essa característica, eles são uma aglomeração de países, né, que se isolam e se ajudam mutuamente ali naquele grupo. Parece contraditório no mundo globalizado, né, onde a gente tem o objetivo da globalização seria integrar todo mundo uma só família, juntos de mãos dadas, né, mas aí não é assim. E justamente por não ser assim, é que os países, eles formam esses grupos econômicos. Esse é o primeiro ponto, né? Que a gente tem que aprender e que tem que entender. Quem pode ler aí essa parte em negrito, que é a definição de blocos econômicos? O Luiz Otávio. O Luiz Otávio Dantas, que não fez a pesquisa, pode ler para mim essa parte em negrito? Tome. Posso. Pode ler, Luiz. Um grupo de estados situados em uma determinada área geográfica que gozam de alto grau de interação em comparação com as relações extra-regionais, dividem certos interesses comuns e podem cooperar entre si, por meio de organizações que abrangem um número limitado de participantes. Top, muito obrigado, Luiz Otávio. Então, é um grupo de estados, e aí a gente já aprendeu o que é um estado, beleza? É um grupo de estados, eles se situam numa determinada área geográfica e eles têm um alto grau de interação entre eles. E eles têm esse alto grau de interação que isola eles de outras regiões, né? De relações extra-regionais, como está dizendo aí a definição. Então, esse é o conceito de blocos econômicos, né? E é um fenômeno que ele acontece recentemente. Ele acontece justamente no mundo globalizado. Porque vocês lembram, né? Eu já devo ter falado aqui para vocês às vezes que a globalização ela tem maestro e ela tem plateia, né? Ou seja, a globalização não é para todos. E aí, quando você tem que a globalização não é para todos, você precisa se ajudar. Você precisa de alianças para você poder se fortalecer. Porque a globalização ela é desigual, assim como o capitalismo ele é desigual. Então, você precisa formar esses grupos, né?
Então, são grupos de países, grupos de estados, que se aglutinam, que se juntam, formam uma panelinha para se ajudar economicamente. É quase uma maçonaria, né? E aí nós temos alguns tipos aí de blocos econômicos. Nós temos vários, né? O Daniel tá aí, o Daniel não falou até agora, tá calado. Eu vi que ele saiu, mas eu não sei se ele entrou. Oi, Ele... tô aqui. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia. Que foi? Tá calado? Tá doente? Eu falei. É que eu falei Daniel, pelo telefone, que a Neide mandou um sim. e-mail, ou uma mensagem com um link, porque eu não tava conseguindo entrar. Eu entrei pelo telefone e pelo notebook, ao mesmo tempo. Ok, entendi. Tá certo. Pode nos ajudar com a leitura? Vou dar uma lida para a gente na área de livre comércio. A gente vai saber agora os tipos de blocos econômicos, né? Existem vários. E aí o Daniel vai ler a área de livre comércio para a gente. Em uma área de livre comércio, os países eliminam progressivamente as tarifas alfandegárias para estimular o fluxo de comércio e investimentos entre si. No entanto, cada país do bloco tem uma autonomia para conservar sua política tarifária em relação aos países que não pertencem ao bloco. É o caso, por exemplo, do NAFTA, o bloco econômico que reúne Estados Unidos, Canadá e o México. Muito obrigado. Então, ele já cita até um exemplo, né? O NAFTA, que quem foi que pegou o NAFTA? Eu acho que foi até o próprio Daniel, não foi? Foi o Daniel. O NAFTA é um tipo de área de livre comércio. O que é essa área de livre comércio? O objetivo é a redução de tarifas alfandegárias. Todo mundo sabe o que é isso? Bom dia, professor. Oi, Otávio, tudo bem? Imposto de transporte de mercadorias. Exatamente, Daniel, muito bem. Imposto sobre exportação e importação. Então, a área de livre comércio, ela visa diminuir o imposto, diminuir esses impostos de importação e exportação. Isso causa um aumento no livre comércio, né? Um aumento no comércio entre esses países. Então, eles se ajudam a se comercializar. Eu importo, você exporta, eu exporto, você importa. E isso fica muito mais fácil nessa área de livre comércio. Um exemplo é o NAFTA. Já já a gente fala sobre ele, sobre esse bloco. Luiz Otávio, você que entrou agora. Cadê você, homem? Duarte. Pronto. A gente está lendo aqui os tipos de blocos econômicos, né? Existem alguns. Consegue ler para a gente União Aduaneira? Consigo. Pode ler. Em uma união aduaneira, além do livre comércio estabelecido pela eliminação das barreiras alfandegárias, os países também adotam uma tarifa externa comum, conhecida como TEC, cobrando os mesmos impostos e taxas alfandegárias sobre os produtos importados de países de fora do bloco. O Mercosul é um exemplo desse tipo de bloco. Pronto, ótimo. Aqui nós temos variação. Nós temos uma união aduaneira. A diferença de uma união aduaneira para uma área de livre comércio é que a gente não só tem uma facilitação da tarifa alfandegária, uma redução, do que a gente tem uma padronização da tarifa alfandegária. O que seria isso? Você cobrar a mesma coisa, você definir entre os países membros, olha, tantos por cento da mercadoria vai ser imposto de tarifa alfandegária. 1%, 2%, entendeu? E isso fica determinado. Então, a União Aduaneira, ela já tem essa característica aí. Se vocês quiserem tirar print desse slide aí, eu acho bem interessante vocês tirarem, tá? Porque é um slide bastante rico em informações. Sim, Júlia, deve ser internet. Não sei se é a minha, mas deve ser internet. Eu pedi para que vocês tirassem um print desse slide, porque ele é bem rico em informações. E Eu já tirei. talvez se vocês tirarem um print, vai ajudar vocês a estudarem depois.
Eu já tirei. Pronto, Luiz Carlos. Você pode ler mercado comum para a gente, por favor? Posso. Mercado comum. Além do livre comércio de mercadorias e serviços, o mercado comum também estabelece o livre movimentação de capitais investimentos e de pessoas trabalhadores. Entre os países membros, explica o estabelecimento de coordenação econômica e a harmonização das legislações nacionais, trabalhistas, tributários, Tributária. previdenciais, etc. A União Europeia é um exemplo de mercado comum. Pronto. Então, nós vamos ter. É um acúmulo, né? Você tem aí um acúmulo, uma progressão. E aí vocês têm que lembrar disso, que é algo acumulado. O mercado comum, a gente já tem o livre comércio, ou seja, a redução da tarifa alfandegária, a gente já tem a união aduaneira, a padronização dessa tarifa, e a gente vai ter a movimentação de capital e de pessoa. Ou seja, eu posso circular por todos os países econômicos na qual meu país faz parte. E também nós temos padronização de algumas leis e de algumas legislações, como, por exemplo, trabalhista, previdenciária, tributária. O que seria isso? A mesma lei que eu tenho num país, eu tenho no outro, do mesmo bloco. A União Europeia é um exemplo disso. Na União Europeia existem ferrovias, né? A gente estuda sobre as ferrovias da União Europeia no 9º ano. Existem ferrovias que atravessam vários países da União Europeia. E esse tráfego, ele só é possível porque a União Europeia é considerada um mercado comum. Conseguiram entender? Então, existe essa liberação, essa interação um tanto quanto maior. Alguma dúvida até então, meninos? Não. Beleza. Professor, Calma, você tá aí? Tá me escutando? Diga aí, Otávio. você tem 2 aulas hoje, né? Não, só tenho uma. Não? Eu tenho essa primeira. Tá. Vai até 7h50, né? Vai até 7h50. Vai dar para corrigir a pesquisa que o senhor pediu para Carlos me pedir? Provavelmente não. Aí eu estendo para a próxima aula. Certo. Eu não queria, né? Mas a gente começou tarde, então não vai dar tempo por causa disso. Otávio, aproveitando que você está interagindo aí, pode ler novamente a União Econômica e Monetária? Posso. Pronto, obrigado. União Econômica e Monetária é o estágio mais avançado de integração regional. Seu funcionamento prevê a adoção de uma moeda única e de um banco central também único, a criação de instituições supranacionais e padronização de políticas econômicas e monetárias necessárias para garantir, entre os países membros, níveis de compatíveis de inflação, taxas de juros, déficits, não sei o que, déficits públicos, etc. O caso da União Europeia. Pronto. O que ele está dizendo aí? Que dessa vez nós já tivemos, no primeiro estágio, uma redução das tarifas alfandegárias. Nós já tivemos no segundo estágio uma padronização das tarifas alfandegárias. No terceiro estágio, nós tivemos a área de livre comércio de pessoas, de mercadorias, de livre circulação, né? E agora nós temos a adoção de uma moeda única. A adoção de moeda única é o caso da União Europeia. Somente Dinamarca e Reino Unido não adotaram o euro como moeda da União Europeia. Somente Reino Unido e Dinamarca. Todos os outros países da União Europeia têm a mesma moeda. O que isso significa? Para que isso serve? Você tem uma mesma moeda, um país com o outro. Você tem uma integração econômica muito forte. Se você tem a mesma moeda, você consegue negociar com pessoas dos países vizinhos sem precisar de taxas cambiais. Vou falar sobre o Brexit,
que é a saída do Reino Unido da União Europeia, Daniel. Mas, Muito boa a sua professor, pergunta. Diga aí, Otávio. se a gente pegar um exemplo da Venezuela, que foi imprimir muita moeda e Sim, aconteceu aquilo lá com a economia, sim. essa junção da moeda, de fazer moedas iguais para países diferentes, não afetaria a nossa economia também, não? Então, vamos lá. O que você está falando que aconteceu na Venezuela é aquilo que a gente chama de inflação e deflação. Quando você imprime moeda demais, você acaba desvalorizando. Tem demais, acaba perdendo valor. E aí acontece uma deflação. O que aconteceu na Venezuela foi uma deflação muito forte, devido à impressão de muitas moedas. A impressão de muitas. Por que que o cara fez isso? Por que que foi feito isso? Isso é uma tentativa de valorizar a moeda frente ao cenário mundial, aos países. Só que aí nem sempre dá certo. Deu certo, deu muito certo com o dólar. O dólar foi impresso, 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 e hoje o dólar é comercializado no mundo todo, né? Mas você precisa de uma estratégia para que essa impressão de notas ela dê certo. E também nós temos que hoje existe um outro fator, que é o dinheiro sem estar em espécie, que a gente chama de capital financeiro, que muitas vezes é mais importante do que o capital em espécie, porque a gente tem a maior parte do dinheiro da riqueza de uma nação, da riqueza de uma empresa privada, circulando via internet. Eu, por exemplo, eu quase não mexo com dinheiro em espécie, dinheiro impresso. Eu só mexo com dinheiro dentro da internet. Então eu nem vejo a cor do dinheiro. Eu recebo, pago minhas contas, né? Ele vem e vai de uma forma que eu não consigo materializar esse dinheiro. Mas o que você perguntou, Otávio, é muito interessante porque isso traz uma tentativa da Venezuela, e aí alguns outros países também fazem isso, de sair da crise de uma forma desesperada com atitudes que, comparadas a outros países, parecem legais, mas nem sempre dão certo. É o caso, por exemplo, da Colômbia, que tenta aumentar os seus impostos na reforma tributária e causa os protestos que acontecem aí desde a semana retrasada. Então, são atitudes desesperadas para sair de uma crise, né, seja ela qual for. A crise da Venezuela era uma crise social ainda antes da pandemia, a crise da Colômbia já é uma crise pandêmica, e aí você tem toda essa relação de países que tentam atitudes desesperadas para tentar sair da crise, só que nem sempre dá certo. Pode dar muito certo, como foi o caso da Rússia, por exemplo, que sai da crise social ali dada pelo socialismo de uma forma extraordinária e aceleradíssima, mas nem sempre dá certo. E aí você tem as reações, né? O mercado ele reage. A moeda fez foi desvalorizar ainda mais. E aí a moeda desvalorizando ainda mais, o produtor ele não consegue comprar mercadoria estrangeira, porque a sua moeda vale nada. E aí você tem desabastecimento no supermercado. Você tem desabastecimento no supermercado, você tem desabastecimento na casa da família venezuelana. Ou seja, você tem fome. E se você tem fome, você tem refugiado. Gente que foge para poder comer, para poder ir para algum outro lugar. E aí é o que aconteceu nos casos ali dos estados do norte do Brasil, que receberam diversos e diversos venezuelanos. Então, existe uma relação em cadeia, né, de uma atitude como essa. Muito boa a sua pergunta. Tira um gancho enorme aí que a gente pode estudar. Pena que eu não tenho tanto tempo para poder compartilhar isso com vocês. Muito boa a sua pergunta, Otávio. Vamos ver se eu consigo responder pelo menos a pergunta do Daniel. Falando sobre o Brexit, que é a saída, o processo de saída ali do Reino Unido. Tudo bem até aí? Conseguiram entender? Otávio, deu para responder sua pergunta mais ou menos assim? Entendi. Beleza.
mas é muito bom, cara. Tem um jornal chamado BBC News. Esse jornal, ele não só explica o fato, ele não só dá o fato, como ele explica o porquê do fato. Isso eu não vejo muitos jornais fazendo isso. Tipo, explicar por que que a Venezuela imprimiu muito dinheiro. E aí você consegue entender, e aí você consegue saber o contexto. Acompanha o BBC News, pô. Vou começar a Sinceramente, assistir. para mim é um dos melhores jornais que a gente tem na atualidade. Eu vou parar de assistir Siqueira Júnior pra assistir esse aí. Professor, Não, pode assistir, pode assistir. É porque o posso, Tô BBC News brincando. ele é bem voltado para explicar a você por que que isso está acontecendo, entendeu? E isso é bem legal do jornal. Diga aí, eu, Luiz. eu posso ler? Eu não sei se eu vou precisar que você leia, mas se eu precisar, você vai ler. Não se Tá. preocupe. Tá bom? Quem foi que ficou com a União Europeia? Eu. Pronto, Luiz. Pode compartilhar um pouco o que você aprendeu sobre a União Europeia? Leia essa parte aí ou leia a pesquisa? É o que você aprendeu. Se houver alguma complementação que seja necessário, eu faço. Certo. Mas eu não estudei muita pesquisa, não. Eu só lembro de algumas coisas. Não, tudo bem, fique tranquilo. A primeira coisa que tinha que fazer era o que era a União Europeia. Acho que a União Sim, Europeia é uma união econômica e política que somam 27 Estados-membros, situados sim, principalmente na Europa. O que eu lembro é disso, na sim, pesquisa. Aí depois era o objetivo do porque a União Europeia foi criada. Eu lembro que ela foi criada com o objetivo de, acho que, não lembro muito, acho que era por termos nas guerras sangrentas causadas pela Segunda Guerra Mundial. E os países que era formada, eu não lembro não, porque é muito. sim, são 27. Concluiu? Se você concluiu, eu vou complementar. Concluí. Pronto. A gente aprendeu que a União Europeia ela tem os mais altos estágios de integração regional, não foi? Lembram disso, né? Sempre lembrem-se disso. A União Europeia ela tem o mais alto estágio de integração regional, de forma que você tem tarifas padronizadas, legislação em comum, você tem moeda única, você tem um monte de coisa que transforma praticamente a União Europeia em um bloco aglutinado de países, né? É um bloco econômico, mas parece que é um país só. Fica essa impressão, mas não é, né? A União Europeia ela vai ser criada para recuperar os países da guerra, os países europeus. E ela vai de encontro, ela serve para afastar a influência estadunidense ali que foi feita no Plano Marshall. Professor Vitor pode explicar para vocês o que foi o Plano Marshall, mas basicamente o Plano Marshall ele consistia em uma ajuda financeira dos Estados Unidos que tinha ganhado a guerra. Marshall, tá aí na tela, Júlia. Esse plano ele tinha o objetivo de ajudar financeiramente os países a se recuperar da guerra. Só que nem tudo é de graça. Nem tudo é dado assim. Ah, eu vou ajudar você. Não é assim, né? Os Estados Unidos pretendia fazer a sua hegemonia crescer e fazer com que os países que estavam sendo ajudados pelos Estados Unidos ficassem dependentes dos Estados Unidos. Isso é óbvio. É a coisa do dever-favor. Eu iria dever o favor aos Estados Unidos porque ele me ajudou a recuperar da guerra. Então, foi criado o Plano Marshall, que era o plano para recuperar os países europeus que tinham ali sido arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Isso lá em 1945, vocês já devem saber desse ano. Aí, os próprios países europeus, eles se juntam e dizem, peraí, isso não está certo. A gente não pode deixar que os Estados Unidos fiquem assim ajudando a gente, porque daqui a pouco ele vai estar passando na cara. E passar na cara na geopolítica significa cobrar imposto,
significa exigir importação dos seus produtos, dependência tecnológica, dependência, né? Então, existe um monte de coisas que os países estariam sujeitos caso eles tivessem ali a dependência completa do Plano Marshall. Aí eles decidem se juntar. Eles se juntam e formam a União Europeia. E aí vocês percebem que a União Europeia é um contraponto a isso. E é por isso que a União Europeia é tão integradora, porque os países eles se juntaram de verdade. Então, a União Europeia é o mais alto estágio ali do bloco econômico, o alto estágio de integração econômica que a gente tem entre os blocos. E aí, justamente, a gente vai ter esse como sendo o principal motivo aí. A gente tem 2002, né, a criação do euro, eu já falei, exceto o Reino Unido e Dinamarca, eles não abriram mão de suas moedas, né? E aí nós temos alguns desafios, né? Por exemplo, os conflitos internos, né? Existem países que são muito industrializados e países que são pouco industrializados num mesmo bloco. Um exemplo disso, a Alemanha e a França são extremamente industrializados. A gente tem também a Romênia, a Bulgária, que são países pouco industrializados. Então, isso já gera uma dificuldade de interação, porque é como se você tivesse numa casa convivendo e cada um tivesse um dinheiro diferente. É claro que o modo de vida vai ser diferente, por mais que eles estejam vivendo na mesma casa, porque um vai conseguir comprar uma roupa melhor, vai conseguir comprar melhores alimentos, e o outro não vai conseguir. E isso causa uma certa disparidade, porque, por exemplo, se todo mundo da casa quiser ir no shopping, será que todo mundo vai conseguir, vai ter o mesmo dinheiro para ir no shopping? Não vai. É a mesma coisa que acontece com os países membros da União Europeia. Nem todos conseguem acesso aos mesmos tipos de serviços que são ofertados lá na União Europeia, né? E aí isso já é um desafio na integração. Daniel, pode ler para mim, por favor, Brexit, para responder sua pergunta. Brexit, sei lá, é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, iniciado em 2017 com previsão para terminar em 31 de dezembro de 2020. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia, tornando-se o primeiro país a fazê-lo. Após essa data, um período de 11 meses para que vários tratados e acordos fossem negociados entre o Reino Unido e a União Europeia. Devido à pandemia do coronavírus, as negociações se viram afetadas, e o primeiro-ministro Boris Johnson se retirou da União Europeia sem acordo. No entanto, no dia 24 de dezembro de 2020, o Reino Unido e a União Europeia conseguiram assinar um tratado garantindo que os mercados de ambos continuariam abertos. Pronto. Respondeu sua pergunta? Sim. Sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, é um processo, né? Inclusive, esse processo, ele teve votação popular, né? E esse processo, ele foi afetado pelo coronavírus, né? Então, o Reino Unido, ele sai da União Europeia, mas o mercado entre Reino Unido e União Europeia continua aberto. Ou seja, é como se nada tivesse acontecido. Isso porque a União Europeia chega para o Reino Unido, que é um dos principais países, ali, dos principais estados, melhor dizendo, da União Europeia, e diz, cara, eu preciso de você, a gente está numa crise, que é uma crise sanitária, uma crise social, que é a crise do coronavírus, e eu preciso do Reino Unido para poder a gente se reerguer junto. E aí o Reino Unido reconhece que também precisa da ajuda da União Europeia, que se isolando não vai dar certo, e aí decide continuar com o mercado aberto. Então, sim, o Brexit aconteceu, mas os dois países, quer dizer, o bloco econômico e o país, eles continuam integrados ali. Então, essa basicamente é a resposta da sua pergunta, Dani. Júlia, eu tenho 2 aulas no 9º ano agora. E provavelmente
torço muito para que eu tenha 2 aulas no 8º ano no próximo semestre, como eu já havia falado com vocês. Não é o Elbert? Não, lá, Elbert é no ensino médio só. Eu pego Tá. todo o fundamental. Gente, tchau. Até segunda-feira, quando a gente continua falando sobre os outros blocos. Luiz Tchau. Otávio Dantas, dá uma lida sobre o Mercosul para compartilhar com a gente. Acho que você consegue, nesse final de semana, que sua mãe libere um pouquinho o computador para você, para que você consiga estudar, tá? Vou colocar aqui de novo as pesquisas de vocês, para ninguém se esquecer. Tchau.